E se eu te dissesse que as batalhas mais importantes da nossa vida não são aquelas que a gente vê nos jornais? E se elas estiverem acontecendo agora, dentro da nossa casa, dentro do nosso coração? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Os conflitos que ninguém vê. Olha que frase forte para a gente começar. Ela já dá o tom de tudo, né? A ideia de que as nossas maiores lutas não são contra as pessoas, mas contra um inimigo invisível. Mas que inimigo é esse? Para a gente entender que guerra é essa, primeiro a gente precisa conhecer a Dona Clara. Ela é uma senhora que já entendeu que as batalhas da vida, elas pedem uma estratégia completamente diferente. Imagina a cena. A Clara está lá, no cemitério, visitando o túmulo do marido, que foi militar. Ela pensa em como ele era um soldado, treinado para a guerra. Ela talvez não entenda nada de tática militar, mas ela conhece, e muito bem, outro tipo de conflito. Ela sabe que todos nós, assim como os soldados, precisamos de uma boa estratégia para as nossas lutas do dia a dia. Agora vamos mudar completamente de cenário. A gente sai desse momento de paz e reflexão e entra num campo de batalha bem diferente. A casa da família Jordan. E aqui, gente, o contraste é absurdo. Por fora, a família Jordan é o retrato do sucesso. Sabe aquele casal de comercial de margarina? Então, Elizabeth, uma corretora de imóveis incrível, Tony, o melhor vendedor da empresa dele. Mas, quando a porta de casa se fecha, a realidade é outra. A casa deles virou uma verdadeira zona de guerra, sabe? Cheia de briga, de tensão, de ressentimento. E essa frase do Tony para Elizabeth, nossa, ela diz tudo, né? Não é sobre o dinheiro em si. É sobre controle, é sobre desconfiança. Acabou a parceria. É um casamento onde cada um tá lutando por si mesmo, e o outro virou o adversário. E aí que vem um ponto de virada perigoso. O Tony fecha o maior negócio da carreira dele. Ele chega em casa esperando, sei lá, uma festa, um reconhecimento, né? Mas o que ele encontra é mais briga. Essa frustração toda acaba deixando ele vulnerável. E é justamente aí que aparece uma colega nova, a Verónica, que dá pra ele toda a atenção e admiração que ele não tá recebendo em casa. Enquanto essa bomba relógio está prestes a explodir na casa dos Jordan, vamos voltar para Dona Clara, porque ela também está prestes a tomar uma decisão bem difícil, uma que vai colocar ela sem saber, bem no meio do caminho deles. O filho da Clara, super preocupado com ela morando sozinha, faz uma proposta. Mãe, vende essa casa onde você viveu por 50 anos, cheia de memórias, e vem morar num apartamento que eu construí para você. É um sacrifício gigantesco que ele está pedindo, e essa decisão vai ser o que move toda a história. E a resposta da Clara para essa situação toda é de cair o queixo. Em vez de reclamar, de lutar contra a ideia, ela se rende. A oração dela não é um pedido de não me deixe ir, é uma declaração de confiança total. Basicamente, ela diz, ok, se é isso que o senhor quer, eu vou. Mas se for um erro, por favor, me para. É muita fé. E aqui é que a história fica interessante de verdade, porque é justamente essa atitude de obediência da Clara que a leva direto para o meio do furacão que é a vida da Elizabeth. Para vender a casa, a Dona Clara liga para uma imobiliária. E adivinha quem é a corretora que atende o telefone e fica responsável pela venda? Ela mesma, a Elizabeth Jordan. É nesse momento que esses dois mundos, que não poderiam ser mais diferentes, se chocam. Então, o que era para ser só uma visita profissional, sabe? A corretora olhando a casa, anotando as coisas, vira algo totalmente diferente. A Clara não tá nem aí para os detalhes do imóvel. Ela começa a fazer perguntas super pessoais para Elizabeth, sobre a fé dela, sobre como ela ora. Ela quebra todas as regras de etiqueta profissional e deixa a Elizabeth super sem graça. E essa pergunta, gente, ela resume a Dona Clara direitinho. Sua vida de oração é quente ou fria? Sem meio termo, sem rodeios. Ela vai direto na ferida, forçando a Elizabeth a encarar uma parte da vida dela que claramente ela preferia deixar bem guardadinha. E é nesse ponto que a Dona Clara começa a abrir o jogo, a mostrar o verdadeiro segredo por trás da força e da paz que ela tem, apresentando o conceito central de toda essa história. A Clara faz todo um mistério, sabe? Ela mostra a sala de estar, a cozinha. Esse é o meu terceiro cômodo favorito, esse é o segundo. E aí ela para e pergunta para Elizabeth, você quer ver o meu cômodo preferido, o lugar mais importante dessa casa? E o tal cômodo favorito é um closet. Vazio. A Clara chama aquele lugar de quarto de guerra. E ela explica, não é um lugar para lutar contra o marido, contra os filhos, contra o chefe. É um lugar para buscar a Deus e lutar contra o verdadeiro inimigo. É ali, naquele cantinho, que a estratégia de batalha é definida. E a estratégia dela é, na verdade, bem simples de entender. São 4 passos, mas olha, são poderosos. Primeiro, buscar a Deus. Segundo,
confiar no que ele diz. Terceiro, se apegar firmemente nas promessas dele. E por último, e talvez o mais difícil de todos, sair da frente e deixar ele trabalhar. A Elizabeth fica tão tocada com tudo aquilo que ela decide tentar. Ela vai aplicar essa estratégia na vida dela. Só que os primeiros passos são bem mais complicados do que ela imaginava. Ela vai para o próprio closet, que é o único lugar mais reservado que ela tem em casa, e tenta fazer a mesma coisa, tenta orar, lutar da forma certa. Mas a realidade da batalha espiritual bate na porta na mesma hora. Não é tão simples quanto parece. E a luta dela é tão real que chega a ser engraçado. Sabe como é? Os joelhos começam a doer, aí ela lembra que tem uma conta para pagar, o cheiro dos sapatos no closet distrai, de repente dá uma fome. Quando ela finalmente consegue se concentrar um pouquinho, houve uma conversa lá embaixo. E para fechar com chave de ouro, a filha dela abre a porta. Fica claro que só começar a lutar do jeito certo já é uma batalha e tanto. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Nos nossos próprios conflitos, nas nossas frustrações do dia a dia, será que estamos lutando a batalha certa contra o inimigo certo? Ou será que, assim como os Jordan lá no começo, a gente só está atacando as pessoas que estão do nosso lado? Fica aí a pergunta para a gente pensar.